Olá, seja muito bem-vindo ao Visualize e Creia e que essa manhã possa ser transformadora para mim e para você, possa trazer um conteúdo novo, algo que você ainda não tinha pensado, ainda não tinha ficado tão claro na sua vida. E eu quero começar falando de um tema que eu gosto muito, por isso que ele sempre se repete aqui, que é o que você visualiza todos os dias constrói o seu futuro. O que você é capaz de sentir, de imaginar, de pensar na sua mente com frequência, de forma rotineira, transforme e molda o seu futuro. E eu posso te dizer, por experiência própria, isso aí não é nenhum livro, tá? Eu gosto muito de trazer autores, mas às vezes eu tenho que falar um pouco sobre mim. O que mais contrasta com algo que você está visualizando para sua vida é o medo. E a gente já falou aqui várias vezes sobre medo, quanto ele se disfarça de várias coisas, né? De perfeccionismo, de esperar a hora certa, uma série de coisas, de talvez isso não seja para mim. Mas o que mais pode te impedir de visualizar coisas e de permanecer firme visualizando, porque não é só visualizar, você não vai visualizar uma vida bonita um dia e ela vai acontecer. Você vai todos os dias, de diferentes maneiras, em diferentes situações, visualizar aquilo e aquilo uma hora vai acontecer. Porque você está construindo seu futuro visualizando e vendo e crendo que ele é possível, né? Todos os sonhos que você tem, que você já viveu na sua vida, eu gosto muito de trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia fala sobre isso. Traga à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? Ah, eu já morei fora uma vez, era um sonho, eu consegui. Aí eu fiz um intercâmbio que era um sonho, eu consegui. Aí eu casei com o homem da minha vida, era um sonho, eu consegui. Então, assim, você tem coisas que você visualizou e vive hoje. Então, isso te dá esperança de que o que você vai fazer daqui pra frente também vai ser assim. É simples assim, essa mensagem. Hoje eu falava com um grupo de mulheres pela manhã e eu falei sobre isso. O que me dá a esperança de visualizar e de crer e ter a certeza de que vai acontecer no tempo de Deus é porque eu já vivi isso antes em diversas outras situações. E quando a gente tem experiências e a gente traz à memória essas experiências, fica fácil da gente perceber que assim, pode acontecer, vai acontecer. É só questão de tempo. Assim como eu visualizei e acreditei lá atrás, agora eu vou continuar acreditando e eu tô plantando e semeando no futuro que eu não vejo ainda, mas que para mim já aconteceu. Você sabia que a sua mente, o seu cérebro, da forma como ele foi construído, ele não distingue totalmente uma experiência que está sendo vivida de uma experiência que está sendo imaginada? Se você viver agora uma situação de tensão, porque realmente tem alguma coisa acontecendo na sua casa, explodiu alguma coisa, você ficou preocupada, você vai ter os mesmos sentimentos na sua mente, no seu corpo, físico até, de se você imaginar isso acontecendo. Por isso, tantas pessoas estão sofrendo na pele com ansiedade. A ansiedade, elas são pensamentos de coisas que não aconteceram, concorda? São preocupações que você tem do futuro. Mas você já está vivendo essas preocupações como se fossem verdades no presente. Porque a tua mente não está entendendo que aquilo ali não aconteceu. Como você está pensando muito naquilo, meu casamento vai acabar. Esse emprego tá dando. Eu não vou crescer nele. O teu cérebro já tá vivendo aquilo como uma realidade, porque para ele não existe. O cérebro não entende o que chega aqui para ele de pensamento, ele não distingue o que é real e o que não é real. O que você está imaginando ou o que está acontecendo. Se eu tô com medo e meu corpo, tudo em mim, meus pensamentos estão de medo, ele reage igualzinho como se não acontecesse nada. Não tem nada aqui na minha frente para eu ter medo, mas eu tô sentindo esse medo. Então, pro meu cérebro, aconteceu. É fato aquilo. Porque ele não vai distinguir. E a base do que eu quero falar hoje vem muito do que o Bob Proctor fala, que eu gosto bastante, é um autor que vocês já ouviram bastante, de muitos livros que eu já li, que tudo é criado duas vezes, Bob Proctor fala. Primeiro na sua mente e depois no mundo físico. E eu creio que isso também é bíblico, porque fala que aquilo que você ligar na terra é ligado no céu, aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Então, que é o quê? Às vezes já tem algo para acontecer na sua vida. Mas aí quando você imagina ele, sonha com ele, pensa naquilo, aquilo se materializa mais rapidamente. E olha a importância, então, do pensar, gente. As coisas não caem do céu. Nós criamos as coisas. Devia mudar aquela frase de, eu tô esperando cair do céu pra eu estou mentalizando e esperando que vai acontecer. Porque é verdade. Se eu pensar e eu acreditar, vai acontecer. Maxwell Maltz, que é um estudioso, ele fala que o cérebro ele trabalha para tornar realidade a imagem mais predominante que você possui de você mesmo.
Então, aquilo que você pensa sobre você, mesmo que não seja verdade, o seu cérebro vai todo dia trabalhar para aquilo acontecer, porque é mais cômodo para ele você viver dentro daquilo que você acha que você é. Se você acha que você é uma perdedora, todos os dias ele vai trabalhar para te mostrar você fazendo decisões erradas, confusa. Se você acha que você é bagunçada, todo dia ele vai te dar situações onde você vai perder a hora, vai para comprovar aquilo, porque é mais confortável para o cérebro que você haja de acordo com aquilo que você pensa. Olha que loucura! Ou seja, se a gente tem uma boa imagem, uma boa autoimagem nossa, ou se a gente eleva o padrão dessa autoimagem, através de estudos como o que eu tô trazendo para você hoje, através desse vídeo, talvez esse vídeo mude sua vida, porque você vai falar assim, nossa, minha autoimagem é péssima. Eu me vejo pior ainda do que eu sou. Eu já não sou muita coisa, e eu me vejo pior. Então, o cérebro tá trazendo só coisa ruim pra minha vida. Agora, se você trabalhar na sua autoimagem lá em cima, não tem como dar errado. Porque o teu cérebro acha que você já tá lá em cima e você nem tá. Mas a sua autoimagem já é de alguém que conquistou o que você quer, que tem tudo que você quer. Por isso que às vezes a gente tem que dar passos diferentes do que a gente poderia, talvez, mas não são passos de fé, são passos para fortalecer a nossa autoimagem. Isso é muito ensinado, gente, por coaches, e eu também, como mentora, já ensinei muita gente a fazer isso e deu muito certo. Poxa, você tem um choque de merecimento de um dia você ir no restaurante mais bacana da tua cidade. Deixa de ir nos 10 hambúrgueres que você vai, deixa de pedir um monte de pizza em casa, faz né, falando agora economicamente, faz uma conta, corta tudo que você consumiu nos últimos dias, largado assim de comida, pãozinho que você encomenda da amiga, corta tudo isso. Pega esse valor e investe num dia você ir lá e nem olhar pro cardápio, tá? Escolher o que você quer comer dentro de um restaurante muito bacana. Isso é um choque de merecimento. Você está mostrando pro seu cérebro, é isso que eu mereço. Eu quero mais disso. E mais disso ele vai começar a trabalhar para te trazer. Porque a tua autoimagem, você elevou ela. Você mostrou, é um lugar assim, bonito que eu quero estar. É um garçom atencioso que eu quero estar. É num ambiente assim, refinado, onde as pessoas são delicadas, onde as pessoas são atenciosas que eu quero estar. É essa comida com ingredientes super naturais que eu quero comer. Mais disso eu quero, mais disso o seu cérebro e você em si vai trabalhar para ter. A autoimagem ela é fundamental, a forma como a gente se imagina. E, né, como eu tô explicando nesse vídeo, o problema da autoimagem é que a gente pode se imaginar menos do que a gente pode se balizar somente pelo que a gente está vendo de nós mesmos, ou a gente pode trabalhar nossa autoimagem a nosso favor, que é quando a gente começa a ter uma autoimagem na versão nossa que a gente ainda não é, mas a gente age como se fosse. Eu amo doce gordurento. Eu amo, sabe, coisas que eu sei que não são boas, que uma pessoa que atingiu ali uma versão que eu quero atingir não consome. Por quê? Porque eu acompanho essas pessoas, eu sei mais ou menos o estilo de vida, o tipo de música que ela ouve. Isso é importante você ter referências também. Onde eu quero chegar? Tenha uma referência, não várias, tá? Tenha um modelo de referência. Pega aquela pessoa como referência e começa a olhar o que ela faz. Como que ela se veste, como que ela trata o marido, que música que ela ouve, qual que é a rotina dela. Ela vai na academia todos os dias. Nossa, ela não come doce. Ela se alimenta assim, assado. Beleza. Isso ajuda muito você a criar essa sua autoimagem, que não é você ainda, mas que você vai caminhar para chegar. Por quê? Porque você começa a tomar decisões não por quem você é hoje, mas por quem você desejaria ser. E daqui a pouco começa a se tornar normal, e daqui a pouco você já é essa pessoa, você entende? Ah, o tempo que eu tenho livro eu vou ver jogo da seleção. Não, o tempo que eu tenho livro eu vou ler um livro. Olha que choque. O que você escolhe fazer com o seu tempo diz muito a autoimagem que você tem de você. Porque uma pessoa bem-sucedida, quais são os hábitos dela? O que ela faz com o tempo livre? Você vai conversar com as pessoas que a gente mais admira, as pessoas que eu mais admiro, gente, que eu estudo, que eu leio, que eu vejo podcast, todas são exímias leitoras de livro. E eu me tornei nos últimos 2 anos, eu posso dizer, uma grande leitora de livros. Eu tenho aqui em casa muitos livros best-sellers e eu já li muitos e estou lendo e vou continuar lendo. No momento eu estou lendo um bem legal. Não sei te indicar o nome agora porque eu esqueci. Mas é do diretor da Fundação Napoleão Hill. Ele fala, tipo, Rio como meu mentor, Rio, meu mentor Rio, alguma coisa assim. É um livro simples que não tá acessível assim, não tá entre os tops, mas uma coisa que eu aprendi é ler a leitura que os meus mentores e as minhas referências estão lendo. Então, quando alguém que eu gosto muito lê um livro, eu anoto e eu vou lá atrás e eu vou ler também. Faço muito isso. Então, eu acabo lendo livros que eu nunca leria, livros que não são tão conhecidos, mas que para aquela pessoa fez diferença, e aquela pessoa para mim é uma referência. Então, eu vou atrás e eu vou ler também. Esse livro que eu tô lendo, ele é muito bom. Eu tô na página tipo 10 e eu já tive muitos insights, eu anoto bastante, eu risquei muito ele,
porque é uma pessoa que viveu ao lado de um grande autor de livros e uma pessoa de sucesso, né, Napoleão Hill, e ele conta muito do básico, assim, do como a filosofia de riqueza do Napoleão Hill, que ele conviveu tão de perto, pôde influenciar a vida dele. A vida dele foi transformada por meio da vivência do Rio. Então, assim, vale muito a pena. Se você quiser se aprofundar em assuntos mais de construção de prosperidade, de mentalidade, é um livro que vale muito a pena. É do Don Green. E Hebreus 11:1 fala assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Ou seja, eu tenho um sonho, eu espero que aquilo vai acontecer. Só que a fé é a certeza de que aquilo vai acontecer. Antes de eu ir pra Disney, eu coloquei na cabeça que eu tinha um sonho que eu queria ir. Eu tinha certeza daquilo que eu tava esperando. Eu vou conhecer a Disney. Gente, com 14 anos eu conheci a Disney. Sem minha família, ninguém na minha família tinha ido pra Disney. Nenhum lado. De nenhum lado. Até então. Por que eu fui? Porque eu tive certeza de que eu ia fazer aquilo que eu tava sonhando. E aí tudo foi se movendo. Uma pessoa quis ir, era prima de uma melhor amiga minha. Aí ela foi atrás de tudo, ela viu todas as informações numa agência. Porque eu, novinha, você acha que eu ia atrás? Mas aí quando você tem um sonho, tudo se move para que aquilo aconteça. É igual falam, você quer viajar muito? Poxa, faz o primeiro passo. Tira um passaporte, se for né, em lugar que precisa de passaporte, porque tem países que nem precisa. Aqui na América Latina você nem precisa de passaporte, só com RG você consegue viajar. Você está visualizando o seu futuro com medo? Ou você está visualizando o seu futuro com sonhos, com projeções, com algo maior e melhor do que você tem hoje? Porque a maioria das pessoas, eu vou te contar, isso por experiência em atendimento, pensa que vai dar errado, pensa eu não vou conseguir, eu vou perder. E o cérebro, o que ele faz? Trabalha nessa direção, porque ele está recebendo isso da pessoa. Gente, nosso cérebro, ele é conduzido por nós. Se eu tô dentro de uma pessoa que só pensa em frustração, em perder, que se sente frustrada, que se sente uma perdedora, eu vou mandar mais disso dela, eu vou trabalhar nessa direção, vamos trabalhar a falta de sucesso. Vamos aproximar de você pessoas que só falam de coisas que deram errado. Vamos trazer situações onde você vai fracassar. Gente, eu tô falando de coisas que existem estudos, existem estudiosos, estudos em grandes universidades dos Estados Unidos, são as principais que estudam isso. Harvard, Stanford. Quando a gente lê e começa a se aprofundar nesse assunto, como eu tenho feito nos últimos anos, você vê assim, gente, é algo que tem comprovação científica. Por isso tem livros que são mais de cientistas hoje sobre esse assunto que eu tô falando, do que livro de autoajuda. É livro de cientista falando, olha, foi feito no laboratório esse exame, esse teste. É muito doido. E uma outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto, né, de visualizar e que a gente constrói nosso futuro. Eu gosto muito de ver os exemplos na Bíblia e assim Deus ele sempre mostrou a visão antes de gerar uma realidade na vida de uma pessoa na Bíblia. E para nós continua sendo assim. Então Abraão ele primeiro viu as estrelas no céu, para depois ele ter um filho e desse filho ser criado toda uma geração, né? Nós somos todos filhos de Abraão, aqueles que têm fé em Deus. José, ele primeiro sonhou que ele era governador, que ele era poderoso. Estava longe daquilo acontecer. Passou anos, gente, muitos anos. Neemias primeiro imaginou Jerusalém sendo reconstruída. Então a visão, ela sempre antecede a construção. Então, a sua vida não deixa de ser diferente. A minha visão de algo, a casa que eu vou morar, o que eu vou conquistar, como meus filhos vão ser, as viagens que nós vamos fazer, sabe? A realidade que eu tenho, ela antecede a construção, antecede ao viver aquilo. Eu tenho que sentir em cada célula do meu ser aquilo. Eu tenho um desejo, eu vou abrir para vocês, tá? Tô me expondo aqui, mas eu gosto de dar exemplos porque aí você também pensa na sua vida. Não é tão impossível o que eu vou falar, mas é um desejo que tá dentro de mim e eu sei que vai acontecer em breve. Eu tenho vontade de só fazer compra em empório. Sabe aqueles empórios que tem queijos selecionados, pães selecionados, bolachas de outros países internacionais? Que é coisa que de vez em quando a gente vai e realmente consome nesses lugares. Eu, pelo menos, gosto, né? Quando eu tenho oportunidade. Mas eu tô falando de uma frequência, tá? Tô falando de uma frequência, da gente simplesmente
vou fazer as compras hoje, vou comprar as coisas para o final de semana, vou no mercado, nesse empório, e vou comprar coisas super especiais, uma bebida que é diferente, né? Aquelas gaseificadas importadas. Os meus filhos amam essas que vendem em lugar de comida japonesa, sabe? Que vem aqueles pedacinhos de fruta dentro. Eu tenho esse desejo, essa visão. Eu me vejo fazendo compra nesses lugares como se fosse uma compra normal. Hoje é algo especial, para ocasiões especiais. Inclusive, tem um empório aqui do lado da minha casa, aqui no interior. E ontem eu tava circulando com o cachorro, com as crianças. A gente foi comprar figurinha da Copa. Andamos muito a pé, porque a gente não encontrava, tá? Né? A gente foi em vários lugares até chegar no lugar que realmente tinha. E aí, na volta, eu passei na frente de um desses empórios. E aí eu até quis entrar. Gente, se eu não tivesse com o cachorro, porque é meio confuso, né? Cachorro, você tem que parar, deixar fora. Às vezes passa alguém quer passar a mão, é perigoso. Eu teria entrado. Por quê? Porque nós temos que viver aquilo que a gente está visualizando. E eu visualizo fazendo compras, por exemplo, nesse empório, toda semana. Toda semana usufruindo de produtos importados, diferenciados, especiais, sabe, delicados. É um desejo. Ai, Bela, mas que coisa fútil. Gente, eu sei, nós temos desejos fúteis, mas mesmo assim, Deus ele é pai para entender no nosso coração o que a gente deseja e realizar. Eu já contei em alguns áudios aqui no podcast de uma pastora muito conhecida, famosa aqui no YouTube, a Viviane Martinello, que ela falou que chegou um momento onde ela já estava com 40 anos, ela vai fazer quase 50 agora, e ela é muito bonita, só que ela estava começando a falar, nossa, falou pro marido, eu queria fazer botox, as mulheres da igreja estão muito bonitas, e todas que eu perguntei fizeram botox. E aí ela foi ver o valor e ele falou, não dá pra gente fazer botox. Aí ela falou, tá bom, né? E ele falou, inclusive, ó, nossa mesa tá quebrada. Se for investir, vai ter que investir na mesa. Ela, tá bom. E aí um dia ela tava, naquela semana, acho que foi na mesma noite que ela conversou com o marido, ela foi pregar. E uma mulher ficou olhando pra ela e chorando muito. No final do culto, ela foi falar com essa mulher. Ela falou, nossa, a palavra falou tanto com você, você tá passando por algum momento difícil, o que aconteceu? Ela falou, não, pastora, não tinha nada a ver com a palavra. Eu chorei porque olhar pra você e Deus falava assim, dá um botox pra ela. E eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é linda. Como que eu vou chegar nela e falar que eu quero dar um botox? Vai parecer que eu tô julgando. E Deus falava, dá um botox pra ela. E eu chorei o culto inteiro porque eu não tinha coragem. Mas agora que você veio falar comigo, eu não tenho dúvida que foi Deus. Então, a senhora me permite te dar um botox? E aí a pastora chorou, chegou em casa e falou pro marido, meu pai me deu um botox. Ele falou, seu pai, como que ele vai pagar isso? Não, meu pai do céu, meu pai celestial. Ou seja, eu tô contando tudo isso porque tudo aquilo que a gente deseja, a gente tem que desejar com muita vontade, mesmo que seja uma coisa fútil. Deus é pai, gente. Nossos filhos não gostam de coisa fútil? Meus filhos quererem de mim figurinha da Copa, pra mim, não tem coisa mais fútil. É um pacotinho ali que você gasta uma grana. É fútil, mas deixa eles tão felizes. O Matias, assim, a primeira Copa dele, primeiro álbum de figurinhas, vai marcar a vida dele, esse álbum de figurinhas. Marcou a minha, né? Ele vai estar com 20, 30 anos. Eu sei que a gente vai estar conversando sobre o álbum da Copa que ele fez, que foi o primeiro. Não sei se vão ter outros. Mas a animação desse menino com esse álbum é fora do normal. É muita alegria. E como eu sou mãe, né? Meu esposo é pai, é lógico que a gente quer ver ele feliz. Só um minuto. Lino! É lógico que a gente quer ver ele feliz. Perdão aí pela participação do Lino, mas acontece. E a gente morando agora em prédio fica mais participativo ainda. Nosso cachorrinho. Deixa eu fechar aqui pra ver se reduz um pouco do som. A neurociência, ela confirma tudo isso que eu tô falando pra você, se você é uma pessoa mais cética. O seu cérebro fortalece aquilo que você repete. Não só nas palavras, mas emocionalmente. Emocionalmente como? No corpo. Aquilo que todo dia você pensa, aquilo que todo dia você visualiza, aquilo que todo dia você coloca uma emoção, seja de tensão, seja de ansiedade. Tudo isso gera também ações em você que vão mudar o seu comportamento, que vão fazer você ter resultados daquilo. Então, olha como é uma cadeia. E tudo começa na sua cabeça, né? Faz um exercício durante 7 dias antes de dormir. Visualiza em você a pessoa que você quer ser daqui a um tempo. Mesmo que esteja muito distante. Fala, Bela, nossa, me visualizo me vestindo roupas maravilhosas, tendo um closet lindo. Como que ela fala? Como que essa pessoa reage, essa versão nova sua? Como que ela trabalha? No que ela trabalha? O que ela ama fazer? Qual é a rotina dela? Como ela fala com as pessoas? E aí, comece a trazer esses pensamentos na sua cabeça todos os dias. E comece a agir como essa pessoa todos os dias. É difícil falar, mas a gente tenta dar exemplos para que você torne isso mais prático.
São hábitos. Eu tive uma mentorada, eu vou contar um exemplo que talvez fique mais fácil para você entender. Eu tive uma mentorada que ela não gostava de água com gás. E ela trabalha no hospital, é uma enfermeira muito, né, muito boa. E ela não tomava água com gás, achava ruim. E aí ela começou a sair, olha a ambiência, né? A fazer atendimento à noite e ia sempre um médico junto com ela. E esses médicos mudavam, cada noite era um. Só que todos paravam num lugar e pediam água com gás. E ela com aquela resistência, né? Tomava muita coca e tava fora de forma, não tava nem feliz, né, com os resultados que ela tinha. E ela falou: vou provar isso daí. Porque todos os médicos que eu saio, poxa, os médicos são considerados dentro do hospital. Existe um respeito, né, por quem é o médico que tá ali de plantão no dia. Olha que interessante, ela começou a agir como os médicos agiam. Começou a pedir água com gás. Nas primeiras vezes ela não gostou, ela falou: nossa, agora eu amo. E ela tá com um hábito próximo e que permite até ela se aproximar mais do médico. Porque imagina sentar numa mesa, uma pessoa pega uma água com gás, você também. É diferente de, eu vou pedir uma coca, vou pedir, né? Eu tô dando um exemplo simples de como a gente pode começar a agir como essa pessoa que a gente quer ser. Observando outras pessoas que já são aquilo que nós queremos ser, que já alcançaram patamares que a gente quer chegar. Isso é muito bom. Ajuda muito você observar. Porque aí você começa a agir de acordo com realmente alguém que conquistou aquilo que você quer. Então isso é bacana. E começar a entender que o futuro que você quer, ele começa com a imagem que você tem todos os dias dentro da sua mente, da sua vida e de você. Quem você é? Como você se visualiza? Isso vai dizer muito como você vai estar daqui a um tempo. E não é, gente, que as condições permitem que você visualize aquilo. Você tá entendendo? Não é que você tem as condições perfeitas. Não. Você começa a visualizar primeiro, a se identificar com um novo estilo de ser. E daqui a pouco você vai começar a ver que você vai ter ações parecidas. E daqui a pouco você vai estar conquistando coisas parecidas. E é maravilhoso isso. Isso tem até a ver com um conceito, um princípio judaico. Não sei se você já ouviu, de nada quebrado, nada remendado, nada. Eu não sei, são três, né? Nada quebrado, nada remendado, nada destruído. Que é o quê? Não tem em casa nada que te remeta a que as coisas não estão indo bem. Então, às vezes, você come num prato que tem uma lasca no prato, mas todo dia você vê essa lasca, mas você finge que não vê. Você tem uma roupa remendada ali que tá muito feia e você tá no armário e você acaba usando. Tem uma meia furada que você deixa seu filho usar. Isso tá causando em vocês uma falta de merecimento de algo melhor. Então, se você tá permitindo usar tudo isso, pode saber, você vai receber mais disso, porque você tá aceitando. Você está aceitando o que não é bom. Mais disso você vai ter. Quando você se levanta e fala, eu fiz isso em casa. Quando eu comecei a trabalhar minha autoimagem e meu senso de merecimento, a primeira coisa que eu fiz é, aqui em casa não vai ter nada remendado, nada. Então, quando as crianças estouram tênis, fura, eles ficam tristes, porque eu falo, acabou, dá o tênis, doação ou lixo, se estiver, né, muito detonado. Se for só leve, porque eu tenho esse conceito em casa, eu posso doar. Mas eles não entendiam. Mas o que eu tô criando nos meus filhos? Você merece algo melhor. E é pra pessoa, não é pra fora. É claro que isso tem reflexo exterior. Porque quando você vê uma criança com uma bermuda rasgadinha ou um tênis furado, o que você pensa? Essa família tá passando por necessidade. Você pensa em escassez, você pensa em desleixo. Essa criança não é muito bem cuidada. Não tem como não pensar, gente, nós somos seres humanos. Só que antes de pensar no exterior, pensa como aquela criança se sente sendo bem cuidada e sempre tendo. Não precisa de quantidade, de qualidade. Poxa, eu tenho uma meia que não é furada pra usar. Minha mãe tira de circulação o que tá ruim. Minha mãe não dá uma coisa ruim pra mim. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Esse é um assunto que a gente pode trabalhar. A gente trabalhou muito isso em mentoria, teve muitos bons resultados com nossos mentorados. Mas hoje a gente tem pouco tempo. Só quero que você escute essa palavra e possa começar a construir a sua nova versão, possa construir o seu futuro, porque ele está nas suas mãos. Eu desejo que você faça um excelente dia.